Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar sobre métodos de Monte Carlo, né, para a disciplina em Teoria de Computação, do mestrado da UFAL, né, do IC da UFAL, do período 2024.2, tá? Meu nome é José Augusto Santos Silva e vamos começar, tá? Então, primeiro, com a introdução, né, o que seriam esses métodos de Monte Carlo? A definição seria uma larga classe de algoritmos computacionais que eles são baseados em amostragem aleatória, tá? Para obter resultados numéricos. E a ideia principal é utilizar essa aleatoriedade para resolver problemas que são determinísticos em princípio. Tá? E a origem do nome vem de uma inspiração em um cassino de Monte Carlo, né? Que é a cidade, né? Na verdade, que é o nome do cassino, né? Monte Carlo, em Mônaco. E foi desenvolvido pelo matemático Stanislaw Ulam, né? Que foi influenciado pelos hábitos de aposta do seu tio. Tá? Aqui eu trago só um exemplo, né, um GIF que ele vai mostrar uma curva gaussiana sendo montada por esse método de Monte Carlo, tá? Então é um exemplo bem simplesinho mesmo, só para mostrar, né, para começar a apresentação, tá? Vamos passar. E esse método Monte Carlo ele tem basicamente três usos principais, que é na otimização, onde você quer encontrar soluções ótimas, né? As melhores soluções em sistemas complexos. Integração numérica, tá? Em matemática, que é para aproximar integrais para funções que são difíceis, né? De resolver analiticamente. Tá? Quando você não consegue resolver, né? Achando a antiderivada, né? E modelagem de probabilidade, tá? Seria o terceiro caso de uso aí, que é na geração de amostras de distribuição para probabilidade. Tá? Aí eu trago também alguns exemplos de aplicações, que seria análise de risco, tá? Para predizer falhas em plantas nucleares, por exemplo, ou até simular mesmo como aconteceu um evento, né, de desastre natural, tipo, sei lá, Chernobyl, por exemplo. E modelagem de certeza também, uma outra aplicação para abordar entradas complexas e incertas, tá? Tá. Aí sobre campos de aplicação também, trazer alguns campos, né, ciências obviamente, né, física, matemática e biologia, matemática e inteligência artificial também, né, estatística, criptografia, em finanças, né, para analisar riscos, né, e precificação de ações, de ativos, ciências sociais, aí nos fenômenos sociológicos, né, na psicologia e na ciência política, tá. E também vem com alguns desafios, o uso do Monte Carlo, né, que tem esse trade-off, né, que seria esse balanceio entre a acurácia, né, a assertividade no método e o custo computacional, tá? Então é sabido que para você aumentar a acurácia, você aumenta a amostragem, para aumentar a amostragem você precisa de um custo computacional maior, tá? Você tem a maldição da dimensionalidade também, que quer dizer que a eficiência do método ele vai diminuir com problemas de alta dimensão, tá? Por um motivo bem direto, que é quando você aumenta a dimensão, você aumenta exponencialmente ali o espaço, né, o volume da área, né, do domínio do problema, então a eficiência vai diminuir naturalmente, né, nesses cenários. Tá. Outro problema, outro desafio é a confiabilidade do método, né, onde vai ter aí uma dependência com a quantidade de números, com a qualidade, né, na verdade, dos números aleatórios gerados, e também um problema de verificação e validação, onde seria razoável, né, garantir que esses resultados são certeiros, né, são corretos e aplicáveis no seu cenário. Tá. Também vamos falar um pouquinho da estrutura geral também dos métodos de Monte Carlo, tá, que geralmente seguem um padrão, que primeiro você vai definir o domínio das entradas possíveis do seu problema, depois você vai gerar essas entradas aleatórias, que são baseadas em uma distribuição de probabilidades sobre o domínio do problema. Você vai realizar um cálculo determinístico, ou seja, você vai pegar a função que você quer avaliar e aplicar esse cálculo específico para cada entrada. Por fim, você vai agregar os resultados, né, combinando aí cada saída para derivar o resultado final. Beleza? Aí eu trago um exemplo mais concreto, né, que seria aproximar π com o Monte Carlo. Ele é bem famoso, esse exemplo, é bem acessado, né? Bem acessível, que basicamente você quer aproximar o valor de π, como é que você faz isso usando o Monte Carlo? Você vai desenhar um quadrado e você vai inscrever um quadrante, né? Esse quadrante quer dizer no setor circular. Supondo um setor circular de 90 graus, tá?
E aí você vai espalhar uniformemente pontos aleatórios por esse quadrado. Alguns vão cair dentro do setor circular, outros fora, tá? E aí você vai contar esses pontos dentro do quadrante, esses pontos que estão a distância de 1 da origem, tá? Dentro do quadrado. E aí você vai calcular a proporção de pontos dentro do quadrante em relação ao total de pontos, que vai ser aproximadamente π sobre 4. Aí no final da simulação você pode multiplicar apenas o valor final por 4 e aí você vai ter a aproximação para π, tá? Resumindo, o domínio vai ser o quadrado que circunscrevendo o quadrante, né, o setor circular, e o cálculo vai ser testar se cada ponto está dentro do quadrante, beleza? Aqui é o exemplo que eu acabei de falar. Então você pode ver que quanto mais pontos amostrados, você vê aqui embaixo, né? Quanto mais pontos amostrados, maior, né, quer dizer, melhor fica a aproximação, tá? Vai convergindo para π aí, beleza? E o que você tem que considerar nessas simulações de Monte Carlo, né? A assertividade, né? A qualidade da resposta, ela vai depender basicamente de uma distribuição uniforme, né? Onde esses pontos devem ser distribuídos uniformemente pelo domínio, e o tamanho da amostra, tá? Então, de maneira bem direta, quando a amostra é pequena, você vai ter uma aproximação muito pobre, né? Ao passo que uma amostra grande, você vai ter uma aproximação mais certeira, né? Mais verossímil, tá? E aí não é possível que na média, aumentar esse número de amostras, você vai aumentar, né? Você vai aumentar a qualidade da resposta, você vai melhorar a precisão, beleza? Falar um pouquinho do papel dos geradores de números aleatórios nesse método, né? E eles basicamente são críticos, né? São extremamente relevantes no método, pois os métodos de Monte Carlo dependem de um valor, de um número muito alto de números aleatórios, tá? E os primeiros métodos de Monte Carlo, eles utilizavam tabelas de números aleatórios, né? Pré-fixados, né? Funcionava, mas era de maneira muito lenta e limitada. E avanços surgiram para e eles utilizaram, né? Foi desenvolvido geradores de número pseudo-aleatórios, tá? São rápidos e mais eficientes, tá? E permitiu o uso generalizado dessas simulações de Monte Carlo em aplicações modernas, e a gente vê hoje em dia em todo o canto praticamente, toda a área, né? Aí vamos ver também qual é a classe de problemas, né, onde ele é útil. A gente já adiantou, mas o Monte Carlo ele se destaca em problemas com várias variáveis acopladas, né, ou significantemente incertas, ou seja, são exatamente os problemas que resolver analiticamente seria impraticável, seria inviável, tá? E as principais classes de problema, como a gente já adiantou, seria a otimização numérica, né? Integração numérica e geração de amostras a partir de distribuições de probabilidades, certo? Aí trago também algumas aplicações, aplicação em física, por exemplo, simulação de sistemas complexos. Aí você vai encontrar fluidos, materiais desordenados, sólidos fortemente acoplados, né? Estruturas celulares, tá? Como o modelo celular de ponte, sistemas de partículas interativas, modelos cinéticos de gás, tá? E por que utilizar Monte Carlo, né? Ele vai lidar ali com sistemas com vários graus de liberdade, né? De maneira efetiva, como a gente já viu, que é bem o caso de uso do Monte Carlo, tá? Por ser esse método estocástico aí, né? Também tem aplicação em engenharia e negócios, tá? Eu trago exemplos aqui de sistemas de engenharia, como missões espaciais, exploração de petróleo, design de aeronaves, modelagem também de plantas nucleares, né? Muito legal, muito bacana essa aplicação. E onde se encaixam nesses usos-chave, né? Basicamente, previsão de falhas, né? Para avaliar riscos, e excesso de custo e prazos, tá? Ou seja, eles são mais certeiros que a intuição humana ou métodos suaves, né? Métodos mais simples, beleza? E exemplo de negócio, calcular risco sob condições incertas, beleza? A aplicação de Monte Carlo na matemática, a gente consegue ver integrais multidimensionais, né? Como um caso de uso, para realizar essas integrais complexas com limites desafiadores, né? Com limites mais restritos ali, mais desafiadores mesmo. E também o MCMC, né? Que é o Monte Carlo para cadeias de Markov, né? Eles são utilizados para distribuições de probabilidade parametrizadas, ou seja, com parâmetros, né? Geram amostras usando o modelo de cadeia de Markov desenhado para converter a uma distribuição foco, né? Uma distribuição alvo. E a média empírica aproxima muito da distribuição estacionária, né? Através do teorema ergódico.
mais aplicação em modelagem probabilística avançada, né? Em fluxos de distribuições de probabilidade, ou seja, para a resolução de equações com evolução não linear, né? Aí eu trago alguns exemplos, como processos de Makin-Vezalov, Boltzmann-Gibbs, né? Essas medidas de Boltzmann-Gibbs, e equações de filtragem não linear. Tá? E a ideia principal é simular esse processo de Markov, onde as probabilidades de transição dependem apenas, né, dos estados atuais. Beleza? Também uma aplicação em física de partícula e estatística, né, de física e estatística, né, que é técnicas para partículas de campo médio, né. O que seriam essas aplicações, essas técnicas? Seriam mostrar, né, sequencialmente múltiplas cópias de processos, e aí você vai substituir distribuições desconhecidas por medidas empíricas amostradas, tá? As características desse método, amostras interagindo, né, partículas. As partículas vão interagir com as medidas empíricas do processo, e também convergência de larga escala, tá? À medida que o tamanho do sistema aumenta, as medidas empíricas vão convergir, né, para distribuições determinísticas, reduzindo a interação das partículas, tá? Então é utilizado aí na física, né, física e estatística. Aplicação: esses modelos complexos que exigem complexidade crescente de amostragem ao longo do tempo ou espaço, tá? Então é bastante usado nessa área de modelagem física. Aí falar um pouquinho mais do Monte Carlo versão simples, tá? Que o objetivo de maneira mais genérica é estimar esse valor esperado, μ, de uma população sem uma fórmula direta, sem uma fórmula analítica, né? E aí, definindo o Monte Carlo, né? Quem seriam as entradas? Elas seriam geradas aleatoriamente, independentes uma das outras, e você vai assumir que esse parâmetro, o valor esperado, μ, ele existe, tá? E a abordagem você vai rodar N simulações e vai tirar a média dos resultados. Simples assim. A ideia principal, que com um N suficientemente grande, você vai conseguir aproximar, deixar, né, a sua aproximação tão perto quanto se queira do parâmetro oficial, né, do parâmetro real, para um limite de tolerância, epsilon, né, maior que zero. Tá? Então, esse M vai ser a aproximação do valor esperado, e o μ vai ser o verdadeiro valor esperado. Tá? Aí os passos para calcular esse M, né, que é a aproximação. Você vai inicializar um valor S igual a zero. Então, de 1 até N, você vai rodar a simulação pela iésima vez. Você vai aguardar o resultado em R de I e vai somar R de I com S. Tá? Então, você vai atualizar esse S e no final você vai calcular a média, que vai ser S sobre N. Você vai produzir M, que é uma estimativa arbitrariamente próxima, né, tão perto quanto se queira, de μ com N suficientemente grande. Tá? Aí aqui mais um exemplo. Um exemplo de um jogo, né? E aí você tem que jogar 3 dados de 8 lados. Tá? Qual o problema? Você vai estimar o número esperado de jogadas para que o total de 3 dados de 8 lados seja pelo menos o resultado T, né? Igual a T. Aí tem algumas suposições chaves, né? Principais, né? Que os dados vão ser jogados aleatoriamente, que os dados jogados são aleatoriamente distribuídos independentes, tá? E que esse valor μ, ele existe, né? Esse parâmetro μ existe. Então, você vai, mais uma vez, vai inicializar S igual a zero, vai jogar N vezes, né? Jogar os dados, os 3 dados, até que o total seja maior ou igual que T. Você vai guardar o número de jogadas, R de I, e vai somar esse R de I com S. Então, S vai ser igual a S mais R de I. E, por fim, você vai calcular o M, né? Que é a média, tá? E o resultado, né? Para um N grande, M aproxima muito bem de μ. Tá? Com qualquer acurácia desejada epsilon, né? Ou seja, para um N suficientemente grande, você vai ter uma acurácia, né, muito, boa, né, a partir do parâmetro. E aí, um dos problemas é definir esse valor N. Tá? Escolher esse N suficientemente grande para garantir a estimativa que M vai estar a uma distância de μ menos M, né, o módulo, do valor verdadeiro com o desejado nível de confiança. Então tem um passo a passo, tá? Você vai definir a tolerância que você quer, um número positivo. Você vai definir o nível de confiança, né? Seria a probabilidade de M estar a epsilon, distância de U, de μ, na verdade. E você vai usar o z-score correspondente para esse nível de confiança escolhido, tá? E você, no terceiro passo, você vai estimar a variância. Ou seja, você vai executar K simulações de pequenas amostras para calcular a variância dessa amostra, tá? E
é importante notar que até para um K muito menor que N, essa variância calculada ela vai ser tipicamente estável, tá? E a ideia é tentar achar esse N ou limitar esse N inferiormente utilizando epsilon escolhido, o nível de confiança escolhido e a variância, tá? Garantido que os resultados são confiáveis pelo método de Monte Carlo, tá? No nível de confiança desejado. Esse é o algoritmo para você calcular a variância, tá? Ele calcula a variância em um passo, enquanto minimiza a possibilidade de que o erro numérico acumulado produza resultados errôneos. Aí você vai ter o algoritmo, né, o pseudocódigo, tá? E aí, quando o algoritmo finaliza, né, esse parâmetro estimado, o M de K, é a média dos K resultados. Tá? E o S, o N, na verdade, né, o número vai ser suficientemente grande quando o N for maior ou igual que S quadrado, né, que é a variância, dividido pelo o Z-score, né, do nível de confiança, multiplicado pelo erro ao quadrado. Tá? E aí, tem duas possibilidades. Se o N for menor ou igual que K, né, esse número ótimo, né, número suficientemente grande for menor ou igual que K, então o M de K vai ser igual a M. E aí você não precisa simular mais nada, né, porque você já chegou num N suficientemente grande. Tá? Agora, se N é maior que K, então N simulações podem ser rodadas do zero, ou já que K você tem que rodar N simulações, tá? Então, já que K simulações já foram rodadas, você tem que rodar apenas N menos K simulações, tá? E aí, pseudocódigo aqui para você rodar o resto das simulações, né? Que vai de K mais 1 até N, beleza? Também tem a versão para definir o N para resultados limitados, ou seja, quando você conhece que essa sua saída é limitada, tá? Você pode usar uma fórmula. Então, considere que o seu problema tem uma saída limitada entre A e B. Para um nível de confiança delta e um erro epsilon, você tem essa fórmula aqui, tá? Centralizada no slide. Passo a passo simples, né? Você vai definir o E como sendo o dobro da máxima diferença permitida entre o parâmetro estimado M e o parâmetro real, tá? Mi. Você vai escolher o nível de confiança, tá? No exemplo aqui a gente vai usar 99%. E você vai ter que garantir que os resultados das simulações têm que estar limitados, né? Ao redor de A e B, beleza? Então, para delta 99%, vai dar esse resultado aqui, tá? Isso vai garantir que a distância do parâmetro estimado em mi vai ser menor que epsilon sobre 2, com confiança delta. Tá? Então, falar um pouquinho dos custos computacionais. O desafio desse método é que as simulações de Monte Carlo elas podem ter altos custos computacionais que são devidos a alguns pontos, né? Primeiro, a necessidade de muitas amostras para atingir boas aproximações, beleza? E o alto tempo de execução por amostra, que pode ser um problema, tá? Dependendo da simulação, em problemas complexos. E qual seria a solução? Os métodos de Monte Carlo eles são extremamente paralelizáveis, permitindo que o custo, né, de produzir esse resultado, de agregação de resultados, seja reduzido. Tá? Então existem algumas estratégias de computação paralela para lidar com esse custo computacional. Você pode usar processadores locais, você pode usar clusters, computação em nuvem, GPU, FPGA, enfim. E a ideia principal é paralelização, né? Podendo tornar a simulação de Monte Carlo mais viáveis, mesmo para problemas computacionalmente intensivos. Tá? Então você usa essas abordagens de paralelização para reduzir esses custos. Tá? Falar um pouquinho sobre a ideia, né, central, que seria utilizar os números aleatórios. Então, mais uma recapitulação aí do que foi dito. Então, a ideia principal do Monte Carlo é que os resultados são baseados em repetidas amostragens aleatórias, tá? E uma análise estatística. Essas simulações envolvem experimentação aleatória, né? Claro, especialmente quando os resultados não são sabidos ou quando os parâmetros são difíceis de obter. Então, esses são basicamente, né, essas características dos problemas. E é possível utilizar sequências pseudo-aleatórias determinísticas, né, ao invés de aleatoriedade verdadeira, né? Sei lá, utilizar algum evento de aleatoriedade verdadeira para gerar esses números. Não é necessário. Basta que você... Então, recapitulando, né, o método Monte Carlo e os números aleatórios. Então, basicamente, a ideia principal, como a gente já viu, é que os resultados são baseados em repetidas amostragens, né,
aleatórias e uma análise estatística nesses resultados. E essas simulações de Monte Carlo, elas envolvem experimentação aleatória, né? Especialmente quando os resultados não são sabidos ou parâmetros são difíceis de se obter, que é justamente o caso de uso, né, as características do problema de um caso de uso em Monte Carlo. Tá? E também você pode usar sequências pseudo-aleatórias determinísticas ao invés de aleatoriedade verdadeira para ser eficiente, ou seja, você não precisa recorrer a um evento realmente, verdadeiramente aleatório, né, se é que isso existe, mas você não precisaria recorrer a esses eventos verdadeiros para fazer as simulações. Você basta usar um bom gerador de número pseudo-aleatório, tá? E aí, há algumas qualidades-chave nas simulações de Monte Carlo, né, que são chamados de características de Savvilovsky, né, para você garantir que as simulações são de alta qualidade. Por exemplo, a primeira característica é você ter um bom gerador de pseudo-aleatório que se traduz em uma sequência longa sem repetição, tá? Ou seja, com um período longo, tá? Esses valores gerados, eles têm que passar por um teste estatístico de aleatoriedade. Então, eles têm que passar, né? Tem que dar ok, né, para o teste estatístico, tá? Em terceiro lugar, o tamanho da amostra, ela deve ser suficiente para resultados precisos, ou seja, é aquilo que a gente já mostrou, tá? Nos slides anteriores. A gente precisa calcular esse N suficientemente grande, tá? Você tem que saber também qual tipo de amostragem é apropriado para o seu problema, né? Você tem que também saber se o algoritmo é válido para o seu fenômeno modelado e também a sua simulação ela tem que ser precisa do seu processo-alvo, tá? Se a sua simulação não for precisa, então os resultados muito menos serão, tá? Então, como é que você faria essa testagem de números aleatórios para Monte Carlo? Tá? Esses números, eles precisam parecer aleatórios o suficiente, precisam ser verdadeiramente aleatórios. Tá? Então, teste-chave. Você tem que testar a distribuição, a adesão uniforme, né, a outras distribuições desejadas. E entre amostras sucessivas, deve haver uma correlação muito fraca, tá? Ou fraca. Tá? Sobre os pseudo-aleatórios, os números pseudo-aleatórios e essa amostragem de baixa discrepância, tá? Primeiro, para a amostragem pseudo-aleatória, transforma-se, né, esses números pseudo-aleatórios uniformes em uma distribuição de probabilidade específica, tá? Então essa seria essa tradução, né, essa transformação. E para sequências de baixa discrepância, né, você garante que há uma cobertura uniforme do espaço amostral que você está mostrando. Você vai ver também que alcança rápida convergência comparada com métodos puramente aleatórios, né? E essas sequências de baixa discrepância, elas são bases para métodos de quase Monte Carlo, que é uma outra classe de métodos, tá? Eu trago aqui também um exemplo de Monte Carlo em simulações astrofísicas, para trazer um pouquinho da dimensão também do método. E ele foi testado, esse RDRAND, né, da Intel, que é esse nome aí em inglês, contra o algoritmo Mersenne Twister. E foi, a aplicação, né, foi simulando explosões de rádio em planetas anões marrons, né, aí da astrofísica. O resultado foi que eles não perceberam diferença estatisticamente significante entre os modelos utilizados, utilizando, né, os números pseudo-aleatórios típicos, né, já utilizados, e esse RDRAND para testes com 10 elevado a 7 números aleatórios, ou seja, os números pseudo-aleatórios são bons o suficientes, tá? Na matemática, o Monte Carlo ele tem um propósito de solucionar problemas matemáticos complexos utilizando esses números aleatórios, tá? Como funcionaria? Você vai gerar números aleatórios adequados, você vai observar a fração dos números que satisfazem essas propriedades específicas, tá? E aplicações. Você vai fornecer basicamente soluções numéricas para problemas muito complexos, que seriam, né, muito complexos por soluções analíticas. Você não conseguiria mostrar essa solução analítica, tá? Pelo menos na prática, né? Uma inviabilidade impraticável, né? E é mais utilizado em integração de Monte Carlo, tá? Então essa área da matemática é a integração, né? É onde é o mais utilizado o Monte Carlo, tá? E a ferramenta-chave, claro, gerador de números aleatórios. Voltando aqui, né, falar sobre os desafios em alta dimensão, falar um pouquinho da integração numérica determinística, né,
que ela é efetiva sim em baixas dimensões, né? A gente já sabe. Só que ela fica complicada em altas dimensões devido à maldição da dimensionalidade, né? Onde o cálculo das funções ela cresce exponencialmente com as dimensões, como a gente já adiantou, né, na apresentação. Trago um exemplo. Se você precisa de 10 cálculos para ter uma boa assertividade em 1D, em uma dimensão, você precisaria de 10 elevado a 100, né, para você garantir, né, para você ter essa assertividade para 100D. Então seriam 10 para cada, né? E aí para preencher esse volume com esses 10 cálculos, tá? Por dimensão, você precisaria de 10 elevado a 100, ou seja, cresce exponencialmente, tá? Também tem outro fator complicativo, né, que pode complicar aí esse cálculo de integração, que são os limites complexos, ou seja, regiões multidimensionais podem ser difíceis de simplificar, né, de você encontrar ali uma aproximação simples, tá? E aí, onde é que você encontra essas altas dimensões? Basicamente são em problemas com muitos graus de liberdade, tá? Então aí você conseguir facilmente, né, encontrar problemas com altas dimensões se ele contém muitos graus de liberdade, tá? Aí eu trago um exemplo aqui que basicamente é o erro diminuindo, tá? Com o aumento da amostragem, tá? Então aqui é bem simples, né? É um exemplo 2D mesmo. E aí, falar um pouquinho da Monte Carlo como solução, tá? Para esse problema de integração. Ele vai lidar eficientemente com esse problema de alta dimensão, tá? Você vai mostrar ali, né? Você vai precisar mostrar ali tudo, né? Você vai, uma boa amostra, né? Com o número aleatório você vai conseguir calcular, tá? Como seria essa abordagem? Você vai aleatoriamente amostrar pontos nesse espaço multidimensional e você vai calcular a média dos valores das funções nesses pontos aleatoriamente amostrados, tá? E aí tem um limite do teorema do limite central que vai falar que a taxa de convergência é 1 sobre raiz quadrada de n, ou seja, se você quadruplicar o valor n, né, esse número de n pontos amostrados, você vai diminuir o erro pela metade, tá? Então a próxima imagem ela é um gráfico, basicamente do número de samples, né, de amostras, e no y vai ter o erro. Então basicamente você vai aumentando o número de amostras, você vai diminuindo o erro real, né? Na verdade você vai diminuindo o erro, né? E aí você vai ter o erro predito, né? E o erro real, você vai ver que eles se aproximam bem aí nesse gráfico, tá? Então realmente aí é um exemplo do teorema do limite central para o caso Monte Carlo, tá? Tem também na integração essa amostragem por importância, que é basicamente um refinamento. Você vai amostrar para focar onde o integrando é grande, ou seja, onde ele é mais importante, né? E você vai ter várias técnicas para fazer a amostragem por importância. O importante é que ela vai aproximar a integral com uma função similar, tá? E vai usar rotinas adaptativas, ou seja, vai tentar identificar adaptativamente ali regiões com um integrando maior. Então você vai ter o método da amostragem estratificada recursiva, amostragem de guarda-chuva adaptativa e o algoritmo Vegas, né? Vai ter outros exemplos também aí na literatura, tá? Tem também na integração esse método quase Monte Carlo, né? Como a gente já adiantou, ele vai utilizar sequências de baixa discrepância, tá? Basicamente vai fazer a distribuição dos pontos para preencher melhor a área e ao mesmo tempo vai amostrar os pontos importantes com mais frequência, tá? E o benefício, claro, convergência mais rápida quando comparada com métodos de Monte Carlo padrões, tá? Convencionais. Também no Monte Carlo, na integração você vai ter também o Monte Carlo para cadeia de Markov, né? Vai simular passeios aleatórios ali sobre um volume e vai incluir esses métodos, né? Como o algoritmo Metropole-Hastings, né? Que foi um dos primeiros. Tem a amostragem de Gibbs, o algoritmo de Wang-Landau e métodos MCMC interativos, né? Como amostradores sequenciais de Monte Carlo, enfim. Você vai ter mais exemplos aí na literatura também, tá? Também um exemplo, mais um campo de aplicação aí do Monte Carlo seria na simulação e otimização. Você vai buscar a melhor solução por uso de números aleatórios, tá? Então a meta seria minimizar ou maximizar, vai depender do problema, né? Funções de vetor de uma alta dimensão
E aí você encontra algumas aplicações, por exemplo, xadrez no computador, né, onde você vai achar a melhor sequência de movimentos. Problema clássico do caixeiro viajante, né? Você vai minimizar a distância total viajada pelo caixeiro. E projetos de engenharia, né, com vistas, né, a eficientemente explorar espaços de configurações para otimizar, né, para otimizações multidisciplinares. Tá? Trago um exemplo aqui, seria solucionar problemas de dinâmica de partículas utilizando modelos quase 1D. Tá? E aqui tem uma comparação da otimização convencional para a estocástica, né, pelo uso do Monte Carlo. Então, na convencional, todos os fatos são conhecidos como certeza, né? Por exemplo, as distâncias entre as cidades no problema do caixeiro viajante, né? E a meta seria identificar soluções ótimas ao avaliar essas entradas que são fixas, tá? Já na otimização estocástica, as entradas são incertas, ou seja, o tempo de trajeto poderia variar, por exemplo, com o trânsito, tá? Então, isso é a dimensão estocástica do problema, né, desse caixeiro viajante. E o processo seria você modelar essa incerteza utilizando distribuições de probabilidade e otimizar as decisões considerando as possíveis variações, né? Exemplo, você vai minimizar o tempo total de viagem sobre condições incertas. Tá? Beleza? Falar um pouquinho de problemas inversos agora e formulação probabilística. Tá? Aí como você define o problema? Você vai modelar o espaço descrito pela distribuição de probabilidade combinando a informação a priori e novos dados. Tá? Então, o que você sabe antes e os dados que estão entrando, os novos, né? De parâmetros que são observáveis. E os desafios são, basicamente, esse relacionamento não linear entre os dados e parâmetros do modelo. E a probabilidade posterior, ou seja, que vem da junção do priori com novos dados, né? Ela pode ser multimodal ou pode conter, né, a falta de momentos bem definidos. Tá? Ainda no problema inverso, tem limitações do modelo de máxima verossimilhança, tá? Além dessa máxima verossimilhança, esses modelos sozinhos são frequentemente insuficientes, tá? Então, objetivos-chave incluem avaliar o poder de resolução desses dados, tá? Também há desafios em altas dimensões, né? Esses espaços parâmetros grandes fazem com que a inspeção marginal, né, das probabilidades sejam impraticáveis. E solução, seria uma solução, gerar modelos pseudo-aleatórios de acordo com a probabilidade posterior, tá? E analisar e exibir modelos para transmitir essas informações de verossimilhança relativas com mais eficiência, né? Mais efetivas, na verdade. Tá? Então, alguns métodos de Monte Carlo para problemas inversos, né? A gente já adiantou, né? A amostragem por importância. Você vai gerar modelos de forma eficiente usando métodos como algoritmo de Metrópolis. E características, né? Basicamente lidar com problemas não lineares com informações prévias que são complexas, tá? E levar em conta também dados com distribuições arbitrárias de ruído, tá? Benefícios dessa abordagem que permitiria, né, a análise de problemas inversos sem fórmulas a priori explícitas, tá? Então, basicamente esse problema inverso, né? Tá? Aí eu trago também o uso do Monte Carlo no projeto Manhattan, né? Que o contexto foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, né? O projeto Manhattan, para criar a primeira arma nuclear, né? E o objetivo era entender o comportamento dos nêutrons em materiais físseis, né? Para o projeto de reatores nucleares e bombas. Tá? E a aplicação? Ele foi usado para simular caminhos aleatórios de nêutrons, utilizando a amostragem aleatória e análise estatística, e também para probabilidades previstas de reações em cadeia essenciais para a funcionalidade da arma, né? Então ele foi utilizado nesse contexto aí, né? Foi desenvolvido, na verdade, nesse contexto. Tá? E aí falar um pouquinho do impacto e legado do Monte Carlo. Ele tem um poder e uma versatilidade muito comprovada, né? Já na literatura e na prática também, para resolver problemas complexos. Foi chave para o sucesso do projeto Manhattan. E o seu legado, né? Agora é uma técnica padrão em vários... E agora também é uma técnica padrão, né? Em diversos campos aí na atualidade, né? Na modernidade, como física, finanças, engenharia, ciência de computação, enfim. Aplicações muito largas, né?
E a ideia principal, basicamente, abordar a complexidade via amostragem aleatória e análise estatística. E foi um divisor de águas na modelagem e simulação computacional. Tá? Então chegamos ao fim aqui da apresentação. Falei um pouquinho sobre o método Monte Carlo, né? Como um modelo de computação estocástico, né? Como um método estocástico de computação, né? Que tem utilizado, que tem auxiliado, né? Aí vários campos da ciência e também do dia a dia, da prática, né? Das aplicações, né? Então tendo muito sucesso, né? Aí, é isso.